Não tá mais adiantando comprar pesquisa eleitoral, comprar analista político, comprar jornalista, nada tá dando efeito. E aí o Trump resolveu colocar tudo no ventilador, puxou o tapete e até o STF tá acreditando na mesma coisa que o Trump. Como assim, Floriano? Simplesmente a grande crença que tá óbvia, que tá na mesa, que estão tentando acobertar, mas o grande elefante branco é que o governo Lula acabou. E simplesmente tá pulsando, dando aqueles espasmo de defunto. É isso que está acontecendo e o próprio STF está vendo isso. E diferente de um passado recente, quando o STF via um defunto, ele usava o seu poder de Deus e ressuscitava. Vinha um raio do céu e resolvia o problema, ressuscitava defunto, corrigia qualquer coisa que acontecia. Mas nesse exato momento tá bem nebuloso e o STF está com certo medo de usar todo o seu poder de forma exacerbada, porque parece que o xerife chegou na sala e tá colocando regra. E você sabe o nome do xerife, exatamente, o Donald Trump. E o Donald Trump resolveu jogar algumas coisas sobre o governo Lula no ventilador e também resolveu soltar indiretamente algumas pesquisas que o Washington fez sobre as eleições do Brasil. Exatamente, pesquisas americanas foram ventiladas, vamos dizer assim, em uma matéria que eu vou te mostrar. Ou seja, na minha humilde concepção, até o STF já está enxergando o fim do governo Lula. Dito isso, faça a sua parte, se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo e eu vou compartilhar com vocês as principais informações. Em contrapartida, eu só peço uma curtida, porque dessa forma o YouTube entende que esse canal é relevante, vai distribuir para mais brasileiro informado, menos voto no Lula e a gente se salva dessa praga em 2026. Então faça só a sua parte, que eu vou fazer a minha. A primeira reportagem que eu gostaria é esse post aqui do Ivanildo. O que ele fala aqui? Que basicamente quando a gente normalizou um juiz receber 100 mil, já estava estranho. E aí quando a gente normalizou um juiz receber acima de 6 dígitos, e aí vem uma coisa interessante. Colunista e jornal são condenados a pagar 600 mil por matéria sobre remuneração de desembargadora. Ou seja, isso aqui é do portal da transparência, eles pegaram quanto essa desembargadora ganhou, eles divulgaram e eles foram condenados. E aí você pensa, é claro, são os deuses do Olimpo, eles podem fazer o que eles querem. E faz total sentido, eu concordo completamente com você. Mas parece que algo muito estranho está acontecendo nesse império, nesse local divino lá no Olimpo. Olha só que incrível, olha só. Inacreditável. Homem é realmente a lei. Acompanhe esse VAR. Moraes caça a sentença que apontou erro seu e manda CNJ investigar juiz que desafiou o STF. Ministro do STF acolhe reclamação de União contra a decisão do juiz federal José Jacombe Gimenez de Maringá, que condenou a Fazenda a indenizar o ex-deputado por demora no desbloqueio de conta no Instagram. Vamos entender o que aconteceu. Em novembro de 2022, Moraes mandou bloquear a conta do indivíduo que ele divulgou uma informação pública a respeito da participação do ministro do STF em um evento nos Estados Unidos. Se você tem algo a esconder, devemos investigar. Investigamos? Claro que não, ainda não, mas provavelmente o próximo governo vai ter muito interesse de investigar todas as histórias. Temos até que lembrar o próximo governo de investigar tudo, porque a gente quer saber, né? O que será que está acontecendo neste evento que o Moraes não queria que fosse divulgado e era público. Claro, isso tudo em um inquérito secreto das fake news. Como uma informação pública pode ser fake news? É algo que apenas a escola do Cirque du Soleil do direito pode dizer. Um mês depois, Moraes manda desbloquear as contas do X e do Facebook, mas não no Instagram. A conta do Instagram só foi desbloqueada meses depois das demais, e nenhum motivo legal foi dado para isso. Nenhum motivo foi dado para qualquer bloqueio em primeiro lugar. Ou vocês acham que faz sentido alguém ter a sua conta bloqueada porque divulgou uma informação pública sobre um evento em outro país? É uma questão que já puxa, e vamos continuar. Foi esse o dano causado pela decisão desastrada do Moraes que o juiz de primeira instância reconheceu. Agora, o Alexandre de Moraes, mesmo sendo o grande causador da ação, manda cassar a decisão que tem ele como alvo e manda investigar o juiz. Já dizia Mauro Cid, ele é a lei.
E essa aqui é uma grande verdade. Fernando, e por que você falou que tem algo estranho acontecendo no Olimpo? Então vamos continuar aqui que você vai entender o porquê eu tô falando isso. Agora vem outra notícia. Gilmar Mendes defende controle estatal sobre redes sociais em meio à pressão internacional. Ou seja, está começando a desesperar. Alguém aqui acredita que existe alguma possibilidade de passar uma aprovação de controle estatal após a Janja pedir conselho ao Xi Jinping, que é uma ditadura? Eu acho que tende a quase zero, mas o Gilmar Mendes, em sua esperança, está dando testemunhos a esse lado. E como relembrar é viver, temos que lembrar disso aqui, ó. Deputados democratas dos Estados Unidos pedem a Biden revogação do visto do Bolsonaro e não conseguiram, mas isso aqui gerou uma ideia que está sendo utilizado para a direita agora. E continuemos, e agora você vai entender o porquê que aquele ambiente lá não está tão saudável como estava no passado para os deuses do Olimpo. Presta atenção. Sanções de Trump contra Alexandre de Moraes podem ser estendidas a outros ministros. Presta atenção por que pode ser estendida. Texto em estudo pelo governo dos Estados Unidos prevê restrições econômicas a outros ministros do STF a depender da resposta às medidas de Washington. Ou seja, o Washington vai falar, Moraes está proibido não sei do que, o Moraes não pode usar cartão. Dependendo de como for a resposta, de como o governo Lula, de como os outros ministros se manifestarem, eles vão dobrar a aposta e vão escalar para o Moraes sentir o dano. Porque a sanção que vai ter, a primeira vai ser anular o visto e depois eles, quando for para a sanção financeira, eles vão fazer uma destruição financeira, ou seja, ele quer realmente prejudicar a vida do Moraes. Logo ele vai sancionar o Moraes e vai sancionar a esposa e tudo de tabela. Aí temos que ver, será que vai dar um cartão corporativo ao Moraes? Será que vão tentar burlar de alguma forma? Quem burlar vai ser sancionado. E agora vem uma notícia um tanto que peculiar, uma notícia que eu quero muito saber a sua opinião, porque eu não posso dar a minha, tá? Olha que interessante essa notícia, que eu só vou passar a notícia e se você quiser opinar alguma coisa, opina aqui embaixo. PT terá eleição interna com voto impresso. Eu não posso passar daqui a minha manifestação e você deve imaginar o porquê. Dito isso, eu vou para a próxima notícia, mas eu realmente gostaria muito de saber a sua opinião. O que você pensa sobre esta notícia? Dito isso, agora temos uma incompetência gigante do Haddad, que está causando um dano gigante, e eu falei disso para vocês ontem, que o Haddad pegou e falou que fez toda essa tributação a mais do IOF sem falar com o Banco Central, que já foi uma cagada absoluta. E agora vem o Ministério da Fazenda fazendo mais uma cagada. Esses caras são tão incompetentes que aqui eles falam que as remessas destinadas a investimentos continuarão com a alíquota atualmente vigente de 1,1%, sem alteração. Acontece que essa alíquota é de 0,38%. Então fica a dúvida, saiu de 0,38% para 1,1% ou fica 0,38%? De repente muda de ideia de novo e volta para 3,5%? E aí ela faz um comentário muito pertinente, infelizmente, para essa situação. E esse aqui é o Twitter do Ministério da Fazenda. Eles não deram um Google para saber e utilizar as taxas corretas ou não usaram o GPT para escrever o português correto. E esse é o Brasil que a gente está vivendo. A gente colocou um analfabeto econômico para tocar nossa economia, um cara que nem entende de política, pelo incrível que pareça, porque o que ele podia fazer? Ele podia conversar com os entes do mercado, ele poderia coletar a opinião, porque você, como ministro da Economia, você tem acesso a qualquer indivíduo do país. Você quer ligar para o presidente do Itaú, você vai conseguir. Você quer ligar para ele 3 da manhã, você vai conseguir. Você vai conseguir reunião com o André Esteves, você vai conseguir reunião com qualquer indivíduo do país. E ele não utilizou isso. Ele não utilizou todo esse acesso que ele poderia para ser bem assessorado. Ele escolheu os piores assessores do mundo para tomar essa decisão. O que aconteceu? Começou a paralisar o Brasil, olha só. Basicamente, quando aconteceu isso, o Santander emitiu falando que não ia aceitar mais investimentos na VGBL, porque ela não sabia mais a tributação. E também a Everon fez a mesma coisa, que não sabia qual era a tributação. No final, começou a parar o país. Por quê? Porque ele não sabia. Eles não sabiam o que eles deviam fazer, porque não foi uma comunicação clara, não foi uma comunicação conversada com o mercado, nem falou com o Banco Central, que é o grande órgão regulador. Ou seja, uma vergonha, uma catástrofe completa. Dito isso, agora as coisas começam a fazer muito sentido e ontem eu coloquei uma fala da Marina Helena que ela falou que agora o Haddad é pior que o Manteiga. Até hoje, o pior ministro da economia que o Brasil tinha tido era o Manteiga. E agora o Haddad está se esforçando muito, mas muito mesmo, e está conseguindo. Porque olha só, olha onde que ele está se inspirando para tomar essas decisões incríveis.
Dilma assina decreto que eleva para 6,38% o IOF para compras no interior. Dilma aumenta a IOF e daí por diante vocês lembram o que aconteceu com a Dilma, né? Exatamente, foi impeachmentada por uma incompetência do tamanho de um elefante gigante, tá? É isso que aconteceu. E basicamente, simplesmente, o Haddad está olhando para trás, pegando o pior governo, o governo que quase quebrou o país, ou melhor, quebrou o país para se inspirar, e ele acha que isso vai dar certo. Mas é muito lamentável. E tem uma fala agora do Rodrigo Campos que eu achei muito pertinente, para vocês entenderem que mesmo ele tendo revogado algumas coisas que não ficou claro até agora, hoje eu recebi uma mensagem do BTG explicando, mas eu não sei se está 100% definido, porque pelo que eu vi, ainda vai sair algo oficial, dizendo, não é isso aqui agora, não vai ter mais mudança. E eu acho que isso deve sair nesse final de semana e validar 100% segunda-feira, tá? Até agora não sabe. Mas o Rodrigo Campos faz um comentário que eu gostaria muito que vocês entendessem isso, tá? Esse imbróglio das idas e vindas sobre o IOF no câmbio me lembra a lei número 1 de qualquer casamento. Falar em divórcios e depois voltar atrás faz um estrago eterno. Ontem voltaram atrás, quem garante que no futuro não vem de novo? E essa aqui é a grande verdade, e isso vai estar agora eternamente no nosso câmbio, ou seja, o dólar vai ser mais caro por causa desse receio, e talvez isso amenize com um novo governo, com um novo ministro da economia, mas antes disso acontecer, o dólar não vai ter uma grande queda, infelizmente. E agora eu vou trazer umas falas do Bruce Barbosa, que tem total correlação com a pesquisa de Washington e com as falas que eu vou mostrar do Trump indiretas a seguir. Então preste muito atenção. Lula é o favorito para ganhar as eleições? Por que todo esse desespero e essas medidas malucas para jogar o dinheiro na população? Por que tanta preocupação com a popularidade? E aí ele completa para tangibilizar. Genial o Lula aumentar o IOF, encarecer o crédito e comprar dólar. O dólar subiu, o que faz a inflação dos alimentos subir. Parabéns, Tachad. Ou seja, aqui ele faz uma correlação interessante. Todas as pesquisas, os especialistas políticos e todo mundo tá falando, o Lula vai ganhar, o Lula é o favorito, o Lula é o favorito. Por que ele tá dando tanto cavalo de pau? Por que cada vez ele coloca mais os pés pelas mãos? Ou seja, é interessante, não é? Não é interessante a gente refletir? E agora eu quero mostrar pra vocês um vídeo que quebra simplesmente o principal argumento sobre as sanções que estão vindo dos Estados Unidos, que é a narrativa que a esquerda vai querer colocar de perseguição, de quebra de soberania, para arranjar uma briga com Trump. Por que que isso não é quebra de soberania? Então preste muito atenção. Vou soltar agora. Há sim uma ofensa à soberania nacional, há uma interferência no Supremo Tribunal Federal, um país... Esse é o esquerdista tentando defender. Em seguida a gente tem a resposta do advogado, que eu acho que está correto. Independente, como o Brasil, ter uma interferência de um país autoritário, com cunho fascista, que é o governo Trump. A gente aqui não tem um atentado à soberania brasileira na aplicação da Magnitsky, porque a Magnitsky ela não vem atacar as instituições brasileiras, as decisões dos ministros, ela não interfere no dia a dia das instituições, ela é aplicada nos Estados Unidos. As pessoas físicas alcançadas por ela recebem o efeito dessa aplicação nos Estados Unidos. Ofensa à soberania é um ministro, como o ministro Barroso, ter dito que pediu auxílio ao Biden para influenciar nas eleições brasileiras. Ataque à soberania é o ministro Moraes ter solicitado... Concordo completamente com esses comentários. Ele faz comentários perfeitos. Dados de cidadãos norte-americanos a empresas norte-americanas em violação às leis norte-americanas por meio de decisões brasileiras. Isso sim fere a soberania, então não há ofensa à soberania. A gente, infelizmente... Isso é um comentário relevante. Esse cara aqui é o grande advogado do Lula que soltou o Lula, o famoso Cacai. Uma consulta com esse cara é papo de bilhão. Você sentar na mesa com ele, você já pagou alguns milhões. É um cara extremamente influente, um dos maiores advogados do Brasil. E completamente esquerdista e defende o Lula até a morte. Provavelmente tem objetivos ali, né? Está recebendo uma reação. E obviamente que esse gesto aqui é porque ele recebeu grandes cachês, não que ele está envolvido com nada, porque eu não sei. Governamental, que é o pior dos mundos, totalmente natural que abusos, por exemplo, de uma Suprema Corte sejam reclamados lá fora. Senão não teria Tribunal Penal Internacional, senão a gente não teria corte... Olha a carinha dele, ele fica paradinho. Que eu vou fazer o que eu falei, então o que eu faço, Ele fica assim mesmo, presta na cara dele, que é engraçado. Americana, tudo isso seria um crime, tudo isso seria ilegítimo. Mordeu o lábio,
Você reclama da Suprema Corte lá fora, nesses tribunais é legítimo, mas quando você reclama aos Estados Unidos, aí é um crime? Depois, ninguém está submetendo o STF. De novo, não há interferência no STF, na instituição, nas decisões. A sanção é direcionada, ou seria direcionada, à pessoa do ministro Moraes, sanções territoriais feitas dentro dos Estados Unidos a empresas norte-americanas e com efeitos lá fora. Nós temos diversas leis dentro do Brasil que têm efeitos lá fora, diversas leis fora do país que tem efeito aqui dentro. Seria muito fácil fugir de um crime. Quando você comete o crime, sai do país, nunca mais você pode, então, ser punido. E ele não fala nada, o Cacai. Cadê o homem, pô? Não há nenhuma interferência direta, nem em instituição, nem em voto, nem no ministro, e por isso não se fere a soberania. Acredito que o Moraes, seja por qual razão, ele deveria pesar a sua consciência, independente de qualquer sanção. E o pau quebrou e o Cacai não falou nada. Ele falou início ali, mas não deu bons argumentos, sendo sincero. E agora vamos para as falas do Trump sobre a derrota sensacional que o Lula vai ser acometido em um futuro próximo. Presta atenção. O governo Trump planeja sanção a Lula, mas prevê derrota acachapante. É uma palavra diferente, até por sinal. Eu marquei alguns trechos e vou ler para vocês entenderem. O prognóstico de Washington, após análise de pesquisas, é que o presidente brasileiro perderá a eleição no próximo ano. Talvez no primeiro turno, a desrespeito de quem seja o adversário. Ou seja, as pesquisas americanas, diferentemente das pesquisas brasileiras, aparentemente está dando uma grande derrota para o Lulinha. Esta é a grande verdade. Com base nessa previsão, o governo Trump tem avançado nas sanções ao ministro Alexandre de Moraes, sem que as medidas se estendam para o Palácio do Planalto. E olha como que os caras são jogadores, olha como que os caras têm uma assessoria boa, são pessoas inteligentes. Olha isso aqui, os Estados Unidos calculam que uma ofensiva contra o Lula poderia provocar um efeito inverso e fazer com que o petista angarie o apoio de segmentos com quais hoje não conta. Como assim, Floriano? Basicamente a narrativa dele seria a perseguição política, o Trump, o fascista, e aí vários adjetivos que não significam mais nada de tanto serem usados de forma incorreta. Ou seja, eles fizeram esse cálculo e não estão sancionando por causa disso. Então você percebe que todo o discurso do Marco Rubio sempre aponta para o Moraes, porque a opinião pública internacional está acreditando, está confiante que o Moraes é um ditador ou um possível ditador. Esse movimento se intensificou após o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmar nessa quinta que há uma grande possibilidade do magistério ser sancionado pela severa lei Magnitsky, que foi aquela lei que acabou de ser discutida entre o Cacai e o André. Ou seja, é uma situação extremamente positiva e eu gostaria de reforçar prognóstico de pesquisa feita por Washington. Pesquisas do Brasil e pesquisas com especialistas brasileiros, todos, ou melhor, todos não, algumas pesquisas estão tendendo para o Lula e alguns especialistas estão tendendo para o Lula. Os jornalistas nem vou falar, mas a grande verdade é que, segundo o Washington, que eu acho que deve ter uma qualificação maior para fazer esse tipo de pesquisa, e eles devem fazer umas jogadas bem próximas, eles estão calculando que já está derrotado o Lula. E obviamente que eles não estavam calculando que o governo é tão incompetente que iria ajudar ainda mais esse prognóstico se tornar realidade. E é o que a gente está vendo agora. E tem as colocações do Bruce, que eu achei muito pertinente. Se eles são os preferidos, por que eles estão fazendo tanto cavalo de pau para deixar de ser preferidos? Essa aí é uma provocação que eu te deixo. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho e lembre de compartilhar para a gente conscientizar os brasileiros e ganhar em 2026. Um abraço e até o próximo vídeo.